Vimos 3 aulas antes dessa, o assunto das entrevistas preliminares, do início do tratamento, ou do tratamento de ensaio, como a gente chamou. E agora o nosso paciente, depois de atravessar as entrevistas preliminares, agora o nosso paciente, então, está em processo analítico, né? Está em análise. Então, aqui eu desenhei a poltrona e o divã, né? Para a gente visualizar que, após as primeiras entrevistas, pedimos ao nosso paciente para deitar no divã, enquanto a gente senta atrás do divã, conforme o vídeo, a gravação que eu mostrei para vocês na semana passada, né? Depois a gente fala, então, do uso do divã. Então, vamos imaginar agora que o nosso paciente deitou no divã. Quais são, né, os ordenadores técnicos que vão conduzir esse processo analítico até o fim, né? Os ordenadores técnicos principais são chamados de associação livre e atenção flutuante. Joyce, tu pode botar mudo no teu... Ai, desculpa. Então tá. Estava falando para vocês que a técnica da psicanálise, quando a gente fala da técnica, qual é a técnica da psicanálise? De forma grosseira, de forma bem resumida, é associação livre e atenção flutuante. Tá? E o uso do divã, né, que também vamos ver hoje. Claro que não se resume só a isso, né? Mas quando alguém nos pergunta, mas qual é a técnica da psicanálise? A gente vai dizer a associação livre do lado do paciente e atenção flutuante do lado do analista. O paciente fica daqui para frente até o fim da análise em associação livre e o analista sentadinho na sua poltrona fazendo a atenção flutuante. Vamos começar sobre a associação livre. Associação livre, como está no material que eu mandei para vocês, é um compromisso assumido pelo paciente, ou pelo analisante, ou pelo analisando, né? Cada escola chama como quiser. É o compromisso assumido pelo paciente de associar livremente as ideias que lhe surgem espontaneamente na cabeça e verbalizá-las ao analista, independentemente das inibições, independentemente de achar que aquilo possa ter ou não ter a ver com o que ele está tratando, independentemente da censura, da vergonha, do embaraço, né? Independentemente de pensar se aquilo vai agradar ou não o analista. Então, é um compromisso que o paciente tem de se esforçar em falar tudo que lhe vem à mente, principalmente aquilo que ele acha que não deve falar, principalmente. Né? Porque aquilo que a gente acha que a gente não deve falar, vocês me acompanham já no começo do semestre, provavelmente é lá onde estão os elementos ou as associações associadas ao recalcado, tá bom? Podemos dizer assim para o paciente: aqui, agora, você deve falar livremente tudo o que lhe ocorrer e, sobretudo, as coisas que lhe parecer fútil, sem medo de falar besteira e exercendo o mínimo de censura possível. Pode falar de sonhos, fantasias, pensamentos estranhos, lembranças sem importância. Quanto mais livre a fala, melhor. Qual é que é a lógica disso, né? A lógica disso, vocês lembram da nossa aula sobre as formações do inconsciente, vocês lembram da nossa aula sobre os mecanismos e a dinâmica inconsciente. A lógica disso é que, por trás da nossa consciência, né, estão em constante movimento cadeias significantes, fluxos de pensamentos, né? Deslizamento de representações. A gente vai chamar isso de pensamentos inconscientes, mas na verdade são concatenações significantes, são pensamentos, são frases, são associações que estão em constante movimento no nosso inconsciente
E que, no momento em que a gente se põe a falar, no momento em que a gente desdobra a nossa fala, essa lógica toda que está inconsciente vai aparecendo nesse discurso. Então a gente, aos pouquinhos, vai mostrar para o paciente que existem pensamentos inconscientes que, se ele se propor a falar livremente, ele vai chegar a essa lógica que está operando nele, no seu sintoma, na sua escolha de vida, no seu sofrimento. Ele vai chegar a entender como se concatena, como está trançada essa lógica inconsciente, tá? Então, por que se põe a falar livremente? Para poder botar em operação discursiva esses elementos que até então o paciente não sabe que estão operando sobre ele. Ao renunciar ao interrogatório sistemático, quer dizer, diferente da medicina, né, que o paciente vai lá no médico e o médico tem lá um padrão interrogatório para saber quando começou, qual é a causa, o que o paciente toma, se tem uma origem familiar aquele sintoma. Diferente disso, o analista não vai entrar num interrogatório sistemático. Muito pelo contrário, né? Ele não vai pedir para o paciente fazer uma fala organizada, mas sim uma fala livre. Então a gente vai abandonar esse interrogatório sistemático para que possa emergir na fala do paciente coisas absolutamente diferentes e impensadas. Então, quando a gente abandona o interrogatório sistemático, a gente abre a janela, a gente abre as portas para surpresas. Tá? Então, como diz aqui o nosso texto, é preciso, do lado do analista, né, se deixar levar por completo a fala desordenada do nosso paciente. Quando o nosso paciente associa livremente, sem pudor ou vergonha, tudo corre bem. Né? Quando o paciente associa sem pudor, sem vergonha, tudo corre bem. Mas quando o discurso livre do paciente emperra, quando o discurso do paciente trava, a gente pode sinalizar, opa, ali o paciente chegou em um ponto de resistência. Um ponto de resistência quer dizer que ele pode ter pensado que aquilo não devia ser falado, porque o analista não vai gostar. Ele pode ter se afastado daquele fluxo de pensamento, porque aquilo não é correto de sentir, de dizer. Ele pode ter desviado o assunto, porque se ele continuasse por esse caminho, ele iria se haver com um determinado grau de angústia. Então a gente fica atento a esse discurso, né, para ver em que momentos estão as viradas, as interrupções, o silêncio. Isso vai apontar para as resistências. E Freud diz que, geralmente, quando interrompe o discurso, é porque a figura do analista, ou o lugar que o analista ocupa na fantasia do paciente, entrou em cena. Então, aparece a resistência. Depois, a gente também vai entender que essa série de associações livres, elas vão desembocar naquilo que a gente chama um nó real, um núcleo do real. As associações, se levadas a termo, vão chegar a um ponto obscuro sobre o qual o paciente não consegue mais nada dizer. O núcleo do real quer dizer, ali faltam palavras, ali falta linguagem. Então, as associações livres têm um limite, que é o real. Esse trabalho de fazer o paciente falar livremente, a gente chama de primeiro ato do analista.
Qual é o primeiro ato do analista? Fazer o paciente entrar em associação livre. Então, vocês lembram, né? Que quem escolhe a associação que vai ligar uma ideia à outra é o paciente. Por isso que quem dirige a fala é o paciente, e quem dirige o tratamento, quem dirige a análise é o analista. É importante também lembrar que a associação livre recebe esse nome, mas ela não é livre. Isso a gente já conversou também. Ela não é livre por quê? Porque mesmo que a gente acha que a gente está falando livremente, as palavras, as representações, as imagens, as ideias, os pensamentos que a gente vai trazer estão determinados já pelo sistema inconsciente da gente. Estão determinados já pelas cadeias associativas do grande outro, digamos assim, desse campo de linguagem que nos habita. Então, a associação livre não é livre, né? Quer dizer que se eu falo água e depois eu penso no que me associa água, vai me lembrar de coisas que não são associações aleatórias, mas sim que diz já de um sistema de concatenação de significantes que estão já pré-determinados na minha psique. Tá bom? Isso que a gente diz que não é livre. Associação livre seria, então, um método para descobrir o que há por trás dos atos estranhos da nossa vida. A associação livre nos ajuda a entender que uma ideia sempre evoca outra ideia. Sempre. Né? A gente não tem como pensar numa palavra e isso não nos remeter a outra palavra. Esse processo de uma palavra remeter a outra palavra, de um pensamento remeter a outro pensamento, vocês lembram também que a gente vai chamar de metonímia ou deslocamento. O sistema do inconsciente funciona assim, por associação, que a gente chama de metonímia ou deslocamento. Tá? E aqui o nosso texto dá um exemplo. Supomos que eu pense que estou lendo um livro e ao pensar nisso me lembro que não li o jornal. Quando pensei no livro, me lembrei do jornal. A ideia de que eu estava lendo um livro se ligou ou trouxe ao meu espírito a ideia de que eu não tinha lido o jornal. Ou seja, uma ideia puxou a outra. A coisa mais interessante é que isso aconteceu naturalmente sem eu fazer esforço. Então não é que eu tenha que pensar com o que se associa o livro. Né? A gente tem que ficar atento ao que vem na nossa cabeça. Não é um exercício de racionalidade. Não é um exercício de esforço de pensamento. Ao contrário. Né? A associação livre é uma forma da gente ficar atento a como trabalham as associações da nossa mente. Não é que a gente vai procurar. Né? A gente vai tomar uma posição de espectador dos próprios pensamentos. Sim, Vitor? Isso me lembrou uma filosofia, não sei se é uma filosofia ou uma religião, que é chamada de taoísmo. E uma das regras primordiais, né, uma das regras de ouro deles, é a técnica do não tentar. Quando tu descreveu isso, simplesmente foi a primeira coisa que me veio em mente, assim, que seria tentar... seria basicamente o que tu descreveu, assim, meio que a mesma coisa. Não tô conseguindo pôr em palavras, mas é que eu estaria repetindo o que tu acabou de dizer. Mas Como é isso. Como é que é a ideia mesmo? A ideia do taoísmo seria o não tentar. No caso, seria fluir com a correnteza, segundo a definição. E que a definição que tu deu, por exemplo, eu penso na palavra livro, daí eu acabo lembrando que eu não li o jornal, por exemplo. Então, ele não tentou lembrar do jornal, mas o fato dele ter pensado no livro fez o fluxo até lembrar o jornal. Entende? Segue o mesmo contexto do não tentar. É a mesma lógica, né? Não é um esforço, não é um exercício de racionalizar, é o contrário.
É a gente prestar atenção ao fluxo automático do pensamento. Sim. Então, a associação livre é isso aí, então, né? É bem parecido. Achei interessante isso. Que bom. Então, tu vê que nada vem do nada, né? De algum lugar vêm as coisas. Então, a gente se entregar a esse fluxo de pensamentos involuntários e comunicar isso ao analista é associação livre. Tá bom? Por quê? Porque tem pensamentos que se pensam sozinho no nosso inconsciente. Tem pensamentos pensando sozinho sem a gente saber. E a gente só tem acesso a eles se a gente se põe a falar. E quando a gente começa a falar desses pensamentos aleatórios, a gente vai chegar à noção de que eles têm um sentido, de que eles pensam coisas. E não é só aleatoriedade. Essa é a grande sacada, né? E a gente só faz isso se a gente se põe a falar livremente. E isso tem muito a ver, né, Vitor, com as experiências do Jung, sobre associação de palavras. Tem muito a ver. Então, uma ideia evoca outra. E é interessante, né, porque por mais que a associação seja livre, o paciente, quando se põe a associar livremente, como eu colocava para vocês também, ele vai, no fim das contas, acabar falando sempre das mesmas questões. Né? As associações livres vão falar sempre dos elementos, dos complexos, das angústias que está tomando aquele sujeito, aquela psique, aquele indivíduo. E o que faz? Né? O que faz a concatenação, o grude, a cola de um pensamento para o outro é o que a gente vai chamar de sujeito. Então, o que é o sujeito? Né? É esse espaço, esse intervalo entre um significante e outro, entre um pensamento e outro. Tá? É isso que é o sujeito, é essa abertura entre um significante com outro significante. Por isso que o sujeito em psicanálise não tem corporeidade, não tem essência, não tem substância, porque ele é justamente, né, esse espaço que conecta um significante ao outro. E é assim, fazendo esse exercício, que a gente chega a descobrir o que forma, o que está por trás dos sintomas, né? Então, fazendo associação livre, a gente vai chegando perto do que está recalcado, o que está formando os sintomas. Então, é uma coisa plenamente científica, objetivável, que a gente se pode pôr à prova em qualquer um. Né? De associação em associação, conseguimos refazer a cadeia significante recalcada e distorcida pela censura. Então, a associação livre revela o que está se passando em nosso inconsciente. A associação livre corresponde à função metonímica da linguagem, que é da contiguidade, da combinação e do deslocamento. Não sei se vocês lembram que uma vez eu mostrei para vocês aquele quadro que vem da linguística, né? Acho que vocês lembram, o quadro do discurso. Esse eixo cartesiano, né? Onde aqui a gente vai chamar de diacronia, isso vem da linguística, e aqui a gente vai chamar de sincronia. O eixo da fala, a gente chama de diacronia, é o eixo que vai desenrolando as associações, é a fala cronologicamente, né, exposta, se desenrolando, e a sincronia é o eixo onde estão, né, onde estão as representações. É o dicionário psíquico de cada um, a sincronia, né? O vocabulário psíquico de cada um, aqui, e esse eixo, a fala livre. Então, vocês imaginem essa engrenagem, né? Podem imaginar uma engrenagem aqui no meio, rodando, né? Enquanto uma pessoa vai falando,
ela vai se servindo dos significantes da sua psique, do seu inconsciente. Então, ela vai produzindo a fala. Então, vocês podem imaginar esse eixo cruzando esse eixo assim, né? Onde a fala vai se produzindo e vai se servindo do vocabulário, da gramática inconsciente do paciente. Professor? Sim. A pessoa tem esse recalque, ele vai, procura psicanálise, aí esse recalcamento que ele imagina, o sofrimento dele, que ele tem, pode vir a ser outro. Vamos supor, eu estou sofrendo por amor, um exemplo. Mas, na verdade, esse sofrimento por amor, vamos supor, por alguém, pode ser, na verdade, não isso, pode ser algo a mais ou algo diferente? A pessoa pode ter algo dentro dela que ela não descobriu ainda? Eu diria que sempre é outra coisa. Uhum. Sempre é outra cena que está em jogo, no sofrimento. Porque a pessoa imagina algo... Ou a outra cena, né, a cena do inconsciente, sempre está colorindo, matizando, determinando a maneira com que a pessoa sente aquilo que parece ser tão específico e objetivo e focável, né? Quer dizer, por mais que eu esteja em sofrimento porque eu fui demitido da faculdade, né? Por mais que eu vá procurar um analista porque eu estou com dificuldade de lidar com essa demissão, o que está em jogo no meu sofrimento sempre diz, né, do que lá atrás aparece nesse sofrimento, do que da outra cena se realiza nesse sofrimento, que eu não sei. Entendi. E aqui eu coloquei para vocês como é que o Freud enunciava a associação livre. Então eu peguei isso do texto do Freud. Ele diz assim: a gente deve comunicar isso bem no começo ao paciente. Uma coisa a mais antes que você comece. O que você vai me dizer deve diferir sob determinado aspecto de uma conversa comum. Em geral, você procura corretamente manter o fio da ligação ao longo das suas observações e exclui qualquer ideia intrusiva que possa lhe ocorrer, bem como quaisquer temas laterais, de maneira a não divagar longe demais do assunto. Tá? Nesse caso, porém, você deve proceder de modo diferente. Observará que, à medida que conta coisas, ocorrer-lhe-ão diversos pensamentos que gostaria de pôr de lado por causa de certas críticas e objeções. Ficará tentado a dizer a si mesmo que isto ou aquilo é irrelevante aqui, ou inteiramente sem importância, ou absurdo, de maneira que não há necessidade de dizê-lo. Você nunca deve ceder a essas críticas, mas dizê-lo apesar delas. Na verdade, deve dizê-las exatamente porque sente aversão delas. Posteriormente, você descobrirá e aprenderá a compreender a razão para essa exortação, que é realmente a única que tem que seguir. Assim, diga tudo o que lhe vem à mente. E olha que interessante essa parte. Haja como se, por exemplo, você fosse um viajante sentado à janela de um vagão ferroviário a descrever para alguém do seu lado tudo que você vê lá fora. Né? Então, o que o Freud está explicando para o paciente dele? Que a gente precisa, enquanto fala na sessão, prestar atenção aos pensamentos paralelos. Quando a gente está falando com alguém, a gente sente que também vem pensamentos paralelos que se atravessam na nossa fala e que a gente vai pondo de lado. A gente tem que explicar para o paciente que, ao contrário de uma conversa usual, os pensamentos que acompanham a nossa fala precisam ser colocados também na cena analítica. E ele propõe que a gente faça isso como se a gente fosse um espectador. Um espectador, como alguém que está olhando um filme, como alguém que está vendo a janela de um trem e vai falando o que está passando lá. Então a gente precisa explicar isso para o paciente, né? Porque é uma coisa do jeito... senão não funciona muito bem. Então é como se eu estivesse falando aqui para o meu analista, né? Eu me sinto
às vezes muito triste, porque me vem um pensamento melancólico cada vez que eu tenho que trabalhar. Enquanto eu estou falando isso, vamos imaginar que me venha um pensamento sobre um gato que eu perdi quando eu era criança. Se eu estou falando com o meu amigo, eu não vou falar, me lembrei de um gato que eu perdi. Mas se eu estou na sessão de análise, estou falando da tristeza em ir trabalhar, e me atravessa no pensamento a lembrança de um gato que morreu, eu preciso trazer isso para a sessão. Porque essas ideias, essas combinações não são aleatórias. As coisas que se passam, que se associam na minha mente, não são aleatórias, elas têm um vínculo. Então, se eu estou falando da tristeza em ir trabalhar e eu lembro de um gato, eu preciso entender que essas coisas têm uma relação. De forma mais dogmática, diríamos, que se a gente pensa em uma coisa e vem a outra coisa na cabeça, é porque aquilo no inconsciente já está relacionado. Tá? Então, o paciente deve relatar tudo o que a sua autoobservação possa detectar e impedir todas as objeções lógicas e afetivas que procuram induzi-lo a fazer uma seleção. Não selecionar o que vai falar na sessão. Fale livremente. Começamos a sessão assim, sempre assim. O paciente chega no nosso consultório, pode se deitar no divã e me falar tudo o que te vem à mente. Mas eu começo por onde, doutor? Qualquer coisa que tiver na tua cabeça. Então tá. Então eu vou falar que eu estava aqui escutando uma música no meu celular. Que música é? É uma música ali da Joelma. Joelma? Quem é Joelma? Canta lá no Calypso, né? Tu gosta? Sim. Essas músicas, né? Tu escuta quando? E aí a gente vai, A gente vai seguindo a cadeia associativa e isso vai nos levar para algum lugar. Então, quem escolhe como começar a sessão sempre é o paciente. Bom? Então, o paciente chega e ele diz, é desconfortável eu vir aqui e eu ter que começar. E a gente diz, sim, é meio chato, né? Mas é que fazendo assim a gente consegue não determinar o que tu vai falar a partir da minha escuta, e sim a partir daquilo que for importante para ti. Fala o que é importante para ti. Pode não ter nada a ver com o que a gente falou semana passada? Pode, né? Só falar livremente. Tá bem, pessoal? Então, o paciente chega, senta ou deita e ele inicia a conversa. Se ele não sabe o que falar, a gente pode dar um empurrãozinho, né? Quando tu estava aí na sala de espera, o que tu estava pensando? Estava pensando em tudo que eu tenho que fazer hoje. E o que é? Né? Como é que está a tua agenda? Aí começa a fala, tá bom? Então a gente não determina como vai se iniciar a associação livre do paciente. Agora, encerrando a associação livre, que está do lado do paciente, né? Vocês lembram do desenho aqui? Vou desenhar de novo. Do lado do analista. Tudo bem, Fernanda. E o divã, aqui a poltrona do analista. O paciente fala livremente e o analista se põe a colocar em ação a atenção flutuante. O que é a atenção flutuante? É o outro lado da associação livre. É a parte que cabe ao analista. Então, o analista deve, enquanto escuta um paciente, afastar a ingerência consciente sobre sua capacidade de fixar-se. Então, abandonar essa ideia de se fixar a um elemento e se abandonar totalmente às memórias inconscientes, ou aquilo que o paciente está falando. Então, o que é a atenção flutuante? Ao invés de a gente ficar escutando o significado de uma questão ou fixado em um assunto, a gente deve se abandonar a uma escuta flutuante, livre
livre de uma determinação pré-estabelecida, para ir acompanhando os significantes daquele discurso. Então, a associação livre é a gente se abandonar à escuta do discurso do paciente e também às nossas associações. Então, enquanto o paciente está falando, a gente está também escutando as nossas associações e os significantes e as memórias que a gente tem daquele caso, daquele sujeito. Então, a atenção flutuante é recomendada por Freud como a necessidade de se fazer uma escuta do paciente sem atribuir uma importância particular a nada daquilo que escutamos. Então, a gente não vai prestar atenção particular a nada daquilo que escutamos. Significa escutar sem pré-julgamentos e sem uma escuta selecionada para os assuntos que nos interessam. Somente nessa condição é que o analista pode atingir uma verdadeira comunicação de inconsciente para inconsciente. Escutar, na modalidade da atenção flutuante, significa ouvir metaforicamente as notas musicais do discurso do paciente. Então, olha que interessante, né? O paciente não sabe o que no seu discurso é importante de escutar. Ele vai falando livremente. O paciente vai falando livremente. Quem vai, né? Quem tem a responsabilidade de captar, de pensar os elementos significantes para aquela análise é o analista. E o analista, para conseguir pensar, capturar, selecionar esses elementos, precisa também se abandonar a uma escuta livre de significações, de significados e de signos. Então, nós não temos que procurar significação, significado, significação, mas escutar ao pé da letra o texto do paciente. Coisa que eu já disse para vocês, né? Para a gente não cair na escuta imaginária, na escuta dos significados, nós temos que escutar, ou melhor, ler a fala do paciente como quem lê um texto, prestando atenção nas palavras, nas vírgulas, na entonação, no sublinhado, no negrito do texto do paciente. Porque senão a gente fica capturado na relação de ego a ego, de eu a eu, e não escutamos o inconsciente. Então, o que é a escuta do psicanalista, né? É a escuta de leitura do texto inconsciente do paciente. Então, o analista deve ser visto como um sábio ignorante. Deve escutar com adulta ignorância. Significa o quê, né, pessoal? Enquanto a gente escuta um paciente, a gente deixa o nosso saber de lado, a nossa teórica, né, o nosso arcabouço teórico de lado, para escutar aquele sujeito na sua singularidade. Isso, Vitor. Isso aí. Vitor lembrou um axioma de Sócrates, né? Só sei que nada sei. Então é isso, né? Quando a gente está diante de um paciente, a gente tem que se colocar na posição do ignorante. Do ignorante douto, né? Aquele que só sabe que nada sabe. Para poder, a partir daí, extrair o saber inconsciente, a verdade inconsciente do paciente. Lembrando também o Sócrates, como o Vitor trouxe Sócrates hoje, Sócrates se dizia uma parteira. A mãe de Sócrates era parteira. E Sócrates se dizia alguém que trabalhava em parir também, em parir a verdade. Então, para o nosso paciente parir o saber sobre o seu sintoma, a gente precisa se colocar frente a ele como alguém que nada sabe. Sim, Fernanda? Professor? Sim. Tá dando para me ouvir? Sim, tá dando. E ontem meu microfone não estava funcionando.
Eu não entendi aquela analogia das notas musicais ali, eu não consegui associar. Deixa eu tentar te colocar de uma maneira mais fácil de compreender. Quando um paciente fala livremente no divã, na sessão, metaforicamente, como está aqui no texto, ele está emitindo notas musicais. Né? Emitindo notas musicais no sentido que ele está tocando a sua música. Né? Ele está executando a sua música. Ele está compondo, ele está executando a sua composição. Ele está colocando em ação o conjunto de notas musicais que representa a sua psique. Tá? Mas quem é responsável, né, por identificar as notas, quer dizer, por identificar como essa música é formada, digamos assim, por identificar aonde estão os aspectos importantes de selecionar dessa composição, quem precisa escutar a música, identificar os acordes, as notas, é o analista. Então, mais ou menos a ideia, né, de que o paciente tem o compromisso de falar. E nós temos o compromisso de detectar as notas musicais. É como se o analista fizesse a sinfonia das notas? É mais ou menos isso. Né? Porque assim, né, Fernanda, quando a gente fala para o analista, como eu coloquei para vocês em outras aulas, a gente não escuta as formações do inconsciente. A gente não escuta as nossas repetições, a gente não se dá conta muitas vezes dos nossos atos falhos, a gente não se dá conta do quanto a gente utiliza sempre a mesma frase, a gente não se dá conta. A gente fala, mas a gente não consegue, a gente fica surdo para o próprio inconsciente. Tá? E o analista é aquele que vai poder escutar isso e mostrar para nós. Olha, o que tu me diz, né, parece ter relação com isso. Por que será que tu usa tantas vezes essa expressão? Porque a gente não se dá conta. É nesse sentido, tá? E agora, a gente dá mais um passo para entender um pouco melhor o que a gente chama muitas vezes de ética da psicanálise também, né? Que quando a gente trabalha, o saber do analista deve ser extraído. Então, o saber do analista naquela análise deve ser extraído unicamente da fala do paciente. Então, tudo que se vai construir de saber com aquele paciente deve ser extraído unicamente da fala do paciente. Tá bom? Por quê? Para não colocar o meu saber de sujeito em jogo. Se a gente coloca o nosso saber de sujeito em jogo, a gente coloca o nosso paciente numa posição de objeto e numa posição de alguém que não tem condições de saber. Então, a gente vai trabalhar sempre com o saber do paciente. Mas tem um outro motivo também. O motivo de que sempre que a gente escuta um paciente com um significado prévio, com um significado a priori, a gente cai no campo do imaginário e a gente coloca o nosso paciente no campo da impotência. Então, se o paciente começa a me contar uma coisa, eu digo assim, sim, isso eu li num livro que significa que tem a ver com os teus pais. Né? Isso eu já escutei num paciente anterior e realmente tem a ver com o teu prazer masoquista. Vamos dizer que eu faça isso. Isso é um saber que não é do paciente, é um saber meu, um saber dos livros, e se eu faço isso, eu estou colocando ele numa posição de submetimento e de objeto. Tá?
Então, o nosso saber teórico vai ser usado depois, para entender o caso, na supervisão, mas no momento de condução não interessa isso. É muito interessante e muito importante a gente aguentar isso, né? Porque senão a gente não está fazendo psicanálise, tá? Então, a atenção flutuante é essa condição da gente se deixar levar por esse fluxo associativo do paciente, aguentando não ter um saber prévio sobre aquilo, então suportando uma condição de ignorância, e ficando atento também às próprias memórias significantes nossa. Né? Mais uma vez, a atenção flutuante tem a ver com a gente ficar escutando os significantes, o texto. Escutar o relato, escutar o significado é uma chatice. Como é que tu aguenta atender 10, 11, 12 pessoas por dia? Como é que tu lembra? Como é que tu aguenta, né? É porque a gente não fica escutando o significado. A gente não fica tentando entender aquela pessoa. Né? Isso é chato, isso é cansativo, isso dá sono, isso esgota. A gente fica escutando o texto. Tá, pessoal? Deve-se buscar no relato do paciente o saber textual que está nas letras. Então, isso é fundamental para a gente escapar do encanto do significado. O que significa isso? Não interessa. O que interessa é o que está no texto. Tem um trabalho muito bonito do Lacan, que está nos escritos, né? Acho que vocês podem comprar esse livro, bem grosso, são 1000 páginas, né? E tem nesse texto tem nesse livro um texto chamado Função e Campo da Fala e da Linguagem em Psicanálise, que o Lacan diz para nós realmente qual é o nosso objeto de trabalho. Aí ele diz aqui, né? Vou ler um pedacinho para vocês aqui, ó. O sentido da psicanálise só se dá num campo de trabalho orientado pela linguagem e ordenado na função da fala. Qual é o nosso material de trabalho? A fala e a linguagem. Depois ele diz assim: quer se pretenda agente de cura, de formação ou de sondagem, né? Agente de cura, de formação ou de pesquisa, a psicanálise dispõe de apenas um meio: a fala do paciente. A psicanálise dispõe de apenas um meio: a fala do paciente. Nada de testes, nada de aplicação de questionário, né? Nada de remédio, nada de técnica de memorização, de orientação, nada de exercício, só a fala do paciente. Nós trabalhamos só com a fala do paciente. E a linguagem, tá? Qual é, então, o campo da psicanálise? A fala do paciente e a linguagem. Tá bom? Então, quem quiser gastar um dinheirinho, acho que lá no Mercado Livre ou na estante virtual, vocês conseguem por R$130, R$140. Tá, Cleneci? Função e campo da fala e da linguagem. Bem, entendemos associação livre, entendemos atenção flutuante. E agora nós vamos dar um passo referente a um outro elemento técnico da psicanálise, que é o uso do divã. A psicanálise ainda usa o divã? Certamente, né? Todos os psicanalistas usam o divã. Então, o que é o divã, então? Divã é uma espécie de caminha, de sofazinho, que o paciente deita e a gente senta atrás. Então, por que existe o divã? Inicialmente, o divã tem a ver com uma herança direta da hipnose. Então, quando a psicanálise nasceu, você sabe que se fazia hipnose para o tratamento das neuroses, para o tratamento da histeria.
Então, a hipnose funcionava assim: se deitava o paciente no divã, se colocava o paciente numa condição de rebaixamento das defesas do ego, e ele ficava propício à intervenção de sugestão. Né? Então, o terapeuta fazia sugestões, colocavam ideias, pensamentos na mente do paciente, que está ali aberto para essas sugestões, e o paciente, então, se apropriava daquilo como uma verdade sua. Isso se fazia no divã, se abandona o tratamento por sugestão, o tratamento por hipnose, e depois, né, se mantém o divã. Mas se mantém o divã não apenas por ser um traço hereditário da hipnose. Se mantém o divã porque o divã também tem a função de facilitar que o paciente se entregue ao fluxo das suas associações, que o paciente escute melhor as suas palavras, os seus sonhos, as suas ideias, sem essa relação de olhar, sem essa relação de espelhamento que inibe o paciente ou que serve para o paciente também nos controlar com o seu olhar. Usa-se também o divã, e a justificativa é essa, né? Porque a psicanálise não é uma prática do imaginário. O que é o imaginário? É a relação de imagem, de olhar, de ego para ego, de semelhante para semelhante. Isso é imaginário, tá? Isso é ilusão. Não existe isso, tá? Então, é uma prática, não é uma prática do imaginário, mas sim do simbólico e do real. A psicanálise é uma prática do discurso, né? Não das imagens, do discurso. Sim, Vitor? Eu também acho interessante, digo, parando para analisar, que até o fato do paciente não estar olhando para o analista pode ser uma maneira de não causar sugestão no paciente. Por exemplo, o olhar causa isso, a falta do olhar causa isso, anotar uma coisa causa isso. Sim, tudo é sugestão, né? Cruzar o braço conta, tipo, a linguagem corporal fala. Então, eu acreditava que era principalmente por isso, assim. Mas é por isso, né? É tanto para desinibir como para evitar o paciente nos controlar e evitar o efeito de sugestão também. Então, vamos dizer que tu está me contando que tu conseguiu um emprego, né? E eu faço um sorriso, né? Isso já te faz pensar, Bernardo, acho que isso é bom, então ele gostou. Então eu vou começar a falar mais disso, eu vou atrás de um emprego melhor, né? Porque isso supostamente está certo. Então são efeitos imaginários que a gente tem que tirar da cena, né? Ou o paciente começa a falar de uma coisa muito desagradável para mim e eu faço aquela cara, né? Então, o paciente começa a me dizer que ele transou com uma prostituta e comeu o cocô dela e tomou o xixi, e a gente faz aquela cara, né? Quer dizer, a pessoa sente que aquilo tá difícil para ele escutar, né? E não vai mais conseguir falar. Então o divã é para tirar, né? Esse dificultador do processo analítico. O olhar inibe e sustenta o gozo. Então, às vezes, o paciente sente que nos olhando ele nos controla, ele sabe o que a gente quer ouvir, ele sabe o que a gente não gosta, ele tenta pescar o que a gente confirma, o que a gente nega, e ele consegue, a gente não consegue ficar com uma face muito neutra, né? Então o divã ajuda a tirar essa relação especular. O divã também demarca a entrada em uma nova relação com a própria subjetividade, né? Então, poder falar de mim sem o olhar do outro, dispensando o olhar do outro, também facilita com que eu tenha uma relação de apropriação maior comigo mesmo, que tenha uma relação de compromisso maior com a minha subjetividade. Né? Eu dispenso o outro, como se fosse assim, não quero mais saber o que tu pensa, o que tu acha, se tu gosta, se tu não gosta, eu quero ter um compromisso ético com a minha subjetividade. Né? Então o divã também tem esse aspecto simbólico de colocar o outro de lado. Não, deixa comigo, né? Deixa eu ser dono de mim mesmo. Também tem a função de dissolver a pregnância do imaginário, da transferência, e facilitar para que a transferência simbólica
se institua. A transferência imaginária é essa transferência de repetição, né? Essa transferência de repetição, essa transferência ilusória, e a transferência simbólica tem mais a ver com a transferência dos significantes ao suposto saber. Digamos assim, que o paciente deitado no divã vai facilitar que ele faça uma transferência mais simbólica, no sentido de uma transferência mais envolvida com o trabalho, com as representações do paciente, e não com o trabalho com as imagens, com as projeções, né? Então é uma forma de facilitar o aprofundamento da transferência simbólica. Levando vocês a retomar o vídeo que eu mandei no grupo, o posicionamento da poltrona fica atrás do divã, fora do campo de visão do paciente, né? Isso é interessante, justamente por tudo que a gente está conversando, mas também, né, para facilitar que esse interlocutor, esse endereçamento, que é a transferência, que é a fala em transferência, que esse outro do paciente possa se desligar cada vez mais do nosso eu, da nossa pessoa, da nossa imagem, da nossa persona, do nosso estilo, né? Para que o outro possa colocar, para que o paciente possa colocar na transferência o seu outro, não a nossa pessoa. E o divã também ajuda muito isso, né? Porque a nossa pessoa tem que estar fora da situação, idealmente fora, né? E essa quebra da relação especular ajuda que o paciente enderece os seus sintomas ao seu outro, e não a nós. Nós apenas somos um suporte desse outro. Mas não é, como diz aqui o texto, não é condição única do tratamento, né? O paciente pode fazer uma psicanálise sem precisar deitar no divã, né? Então, tem pacientes que não têm indicação para o divã, e isso não quer dizer que eles não estejam em análise. Tem pessoas que se deitam no divã, se angustiam muito, tem pessoas que têm uma estrutura mais regressiva, né? Como uma psicose ou outro tipo de funcionamento mais arcaico e com pobrezas simbólicas importantes. Também o divã não é legal, não é indicado, as pessoas não conseguem produzir. Tem pessoas que têm uma necessidade bastante singular de precisar estar frente a frente com o profissional e, senão, não conseguem trabalhar. Então, tem casos que a gente precisa dizer, tudo bem, né? Tudo bem, face a face, vamos continuar nosso tratamento sem problemas, né? Se o paciente consegue deitar no divã, é melhor, né? Mas os que não conseguem, vamos no face a face sem problemas, tá? Pacientes regressivos, pacientes psicóticos, pacientes com uma pobreza simbólica muito grande, ou com uma dificuldade muito grande de associação, realmente mantemos na poltrona, frente a frente. Na poltrona, sempre sem nada no meio, né, pessoal? Diferente do médico, que tem a poltrona, tem a mesa do médico e tem a cadeira do paciente, né? O tratamento psicanalítico se dá sem nada no meio, né? Sem uma mesa, sem uma escrivaninha, nada, né? Frente a frente, sem nenhum elemento, nenhuma mobília, nenhuma mobiliária na frente. Tá? Freud vai dizer também que o uso do divã é um recurso que possibilita a escuta do paciente sem o desconforto de olhar e também o desconforto de ser olhado. Ele dizia, né, que ele cansava muito de escutar 6, 8, 10 pacientes todo dia, ele cansava de ficar tendo que se sentir olhado todo o tempo pelos pacientes. Então, ele
ele dizia que enquanto ele escutava, ele precisava se abandonar às próprias associações, e esse abandonar-se às próprias associações geram expressões faciais que podem prejudicar a fala do paciente. Então, ele queria se entregar a um trabalho de escuta, né, sem se preocupar o que o paciente está achando da cara dele, da roupa dele, da expressão dele. Eu digo para vocês que quando eu atendo um paciente no divã, eu costumo atender de olhos fechados. Tá? Então, eu fecho os olhos, escuto o paciente e me entrego, né, a escuta do texto e também as minhas próprias ideias. Tá? Então, ficaria estranho, né, escutar alguém face a face de olhos fechados. Que interessante isso, porque eu tenho uma prática parecida, que é quando eu estou na minha análise, eu nas minhas consultas com a minha psicóloga, eu tiro os óculos, eu não enxergo ela. É uma maneira também. É melhor. É melhor. É bem mais tranquilo. Sim, é mais tranquilo para os dois, né? E aí nós temos também aqui, no nosso texto, alguns critérios que a gente pode pensar para ter uma noção de que momento sugerir, convidar o paciente para o divã. Então, nós temos aqui elementos de apreciação para passar ao divã. Primeiro, o analista deve fazer várias entrevistas iniciais sem se preocupar com o divã. Né? Vamos conhecer o paciente, vamos escutá-lo, vamos tentar compreender qual é que é a questão ali, sem se preocupar com o divã. Quando o paciente começa a trazer relatos de caráter mais íntimo da sexualidade, de relatos íntimos da infância, cenas precisas da sua vida, começa a trazer sonhos, começa a falar de associações referentes a dores no corpo, começa a trabalhar com os seus lapsos, começa a trabalhar com as suas ideias paralelas. No momento que a gente sente que o paciente começou a ter um compromisso com o próprio discurso, a gente pode, então, convidar ele para o divã. Vocês veem que isso não tem relação com um número de sessões, mas relação com um tempo lógico, né, que é preciso passar inicialmente. O divã também é indicado no momento em que sentimos que nossa presença visual é excessiva, ela perturba e incomoda o paciente. Então, quando a gente sente, né, que a gente está conversando com o paciente e que ele não gosta mais de olhar para nós, que ele fica olhando para a janela, ou que ele fica olhando para a porta, ou que ele tenta se fixar em um ponto fora da nossa imagem, a gente sabe também que essa pessoa vai se beneficiar mais do divã. Né? Quando a gente sente que a nossa presença visual começa a atrapalhar, que aquela pessoa começa a buscar escapar um pouco da nossa visão, podemos também pensar no uso do divã. Sim, Vitor? Não, eu ia fazer um levantamento, mas tu meio que já respondeu, assim, enquanto eu ia falando. Eu ia dizer algo tipo, por exemplo, digamos o paciente está apaixonado pelo psicólogo, assim, pelo analista. Aí eu penso, daí eu mando ele pro divã para ver se ele consegue, tipo, se ele consegue falar mais. Porque eu fico pensando que a paixão pode causar esse efeito debilitante também, mas não sei se isso tem relevância ou se cai no tópico de atrapalhar a consulta. Assim. Digo, como eu falei antes, meio que já respondeu minha pergunta. Assim. Sim, eu acho que o que tu me diz me faz lembrar também de que um trabalho analítico, mais cedo ou mais tarde, o paciente precisa entrar numa certa experiência de regressão. Não é regressão a vidas passadas, tá? Mas é de regressão ao seu funcionamento pulsional, de forma, né, que ele vai precisar se entregar nessa relação a tal ponto que ele coloque em funcionamento um tipo de posição mais infantil, um tipo de posição mais regressiva, no sentido de que ele vai viver nessa relação com o analista experiências que ele viveu
na sua história infantil com as relações primordiais dos seus pais, dos seus irmãos, da sua mãe, do seu avô, né? As suas figuras, os seus objetos libidinais primeiros, né? Então o divã, ele ajuda, né, o paciente a também se colocar nesse lugar um pouco regressivo e necessário para ele fazer a passagem das experiências neuróticas infantis. Então isso que tu falou, né, Vitor, esse apaixonamento, ou essa relação mais erótica, ou essa relação de maior intensidade afetiva, o divã ele cai bem para ajudar esse processo a se construir, a se formatar, tá? Então, quando é que a gente usa o divã? Quando a gente sente que o paciente pode se beneficiar, né, dessa quebra da relação imaginária, quer dizer, que a visão da nossa pessoa, da nossa imagem está produzindo um desconforto. A gente pode propor o divã quando a gente sente que o paciente está num compromisso mais profundo com a sua fala, com as suas palavras, com os seus sonhos, com as suas representações. A gente sente que o paciente está realmente em trabalho analítico, né? A gente pode propor o divã quando a gente sente que a nossa imagem está funcionando para ele não entrar definitivamente em análise, né? Então fica preso, tentando controlar o nosso olhar, tentando controlar a nossa pessoa, preso na questão da imagem, que só gera gozo. E também quando a gente começa a se incomodar um pouco, né, com esse olhar excessivo de alguns pacientes, a gente poder se entregar mais às nossas associações. Então o divã geralmente é muito benéfico. Às vezes a gente convida alguém para deitar no divã e a pessoa até tá, vamos ver como é que é, e não se sente bem, tudo bem também, não tem problema, né? Pode voltar para a poltrona. Então a gente deixa o paciente à vontade. Mas sempre fazer uma forcinha, né, para tentar falar deitado, que é melhor. Sobre isso tudo, gostaria de ouvir vocês um pouquinho. O Vitor já falou, sempre colaborando muito com o nosso trabalho, né? Um aluno fantástico, um estudante fenomenal, mas eu queria ver as associações livres, né? Que escutando isso vai gerando na Cleneci, no Matheus, na Brenda, e na Fernanda e na Joyce. Associando livremente, né? O que isso tudo traz à cabeça de vocês? O professor, uma pessoa mais conservadora, assim, digamos, de mais idade, um senhor, uma senhora, eles não têm um pouco mais de receio, de dificuldade em deitar no divã? Tem sim. Pessoas conservadoras, pessoas que têm uma relação muito estabelecida do psicanalista com um médico, né? Um médico, vou lá para o médico me falar algumas coisas, né? Ou seja, que não tem essa transferência estabelecida, né, como uma figura do qual eu vou interrogar a respeito das questões da vida, né? Então, o paciente muito conectado a demandas objetivas, né? Também tem dificuldade de deitar no divã. Professor, Pessoas que têm uma necessidade muito grande de controle, têm dificuldade de deitar no divã. Pessoas que sofreram violência muito grande, né, na sua infância, têm dificuldade de deitar. É isso que eu ia perguntar agora, se algumas pessoas que sofreram algum tipo de abuso também, Tem elas dificuldade, né? Porque o divã ele diz da gente se aventurar numa posição de confiança, né, e de submetimento, de alguma forma, né? Como se a gente fosse dizer assim, eu deito aqui e abro a minha vida e confio em ti, né?
Então é preciso ter uma sustentação de confiança. Quando a pessoa foi muito abusada quando criança, ou seus pais eram muito violentos, muito agressivos, o paciente tem muita dificuldade, né, de se entregar nessa relação, sim. O paranoico também, né, o paciente paranoico, o paciente que está sempre se sentindo perseguido, sempre achando que alguém está tramando contra ele, não suporta também o divã. Sim, Fernanda? Tu ia falar, Fernanda? Desculpa, professor, esqueci de ligar o microfone. Eu tenho muita curiosidade em saber como que seria o tratamento com o esquizofrênico, a maneira que ele se comportaria, como que seria? Não tem indicação para divã também, né? Os pacientes psicóticos, né? O paranoico, o esquizofrênico, o paciente maníaco-depressivo, ou até maníaco-depressivo pode ir, né? Mas as esquizofrenias e as paranoias muito mais graves, assim, não é legal, né? O divã pode desorganizar mais o paciente do que ajudar ele. Só um exemplo, professor, eu nunca fiz análise, né? Mas eu tenho transtorno bipolar e em crises maníacas eu não consigo ficar sentada nem para assistir TV. Até quando eu estou assistindo as aulas, eu fico perambulando com o celular para lá e para cá, porque é uma coisa que eu não consigo. Então, eu acho que eu não conseguiria deitar num divã assim. E outra coisa que eu queria perguntar é se essa confiança que a gente tem que estabelecer com o paciente, se ela é dada na entrevista inicial ali, onde senta frente a frente ali, se é o momento em que mais se estabelece essa relação de confiança. Tu lembra das nossas aulas anteriores em que a gente falava que uma das funções da entrevista inicial é estabelecer a transferência e vincular a figura do médico, do analista, do psicólogo, né? Vincular a figura do analista ao paciente, né? Então, sim, a função das primeiras entrevistas é de amarrar a transferência. E quando a gente sente que essa transferência começou a se montar, que ela já suporta um pouco o tranco, aí a gente encaminha o paciente para o divã. Sem transferência, não se encaminha o paciente para o divã. Né? Então, tu vê... Tá, então, essa transferência seria a confiança, né? Em termos técnicos da análise, essa transferência seria a confiança em si. Em termos técnicos, é transferência, né? Mas a gente pode pensar em termos leigos, né? É o momento em que o paciente tem a sensação, né, de que a gente entende realmente o que está acontecendo com ele, né? Quando o paciente pensa assim, mas eu acho que esse cara está me ajudando, ou eu me dou conta de que vir aqui me faz bem, ou eu comecei a entender, né, doutor, que as coisas que eu te falo, elas estão me mostrando que tem algo por trás do que eu conto, eu estou começando a entender que tem coisas em mim que eu não sabia, né? Então, quando começa a vir isso é transferência, né? Quer dizer, é quando eu coloco no meu analista, né? Quando eu instalo o meu analista numa posição que para mim é importante. É quando eu instalo o meu analista num lugar em que eu passo a investir a minha libido. Então é um lugar de confiança, é um lugar de alguém que eu acredito que vai me ajudar, é um lugar de alguém que eu sinto que eu posso falar tudo que me vem à cabeça, que a pessoa não vai me julgar. É esse conjunto de sentimentos que me permite deitar e abrir a minha vida para esse alguém. Né? Mais ou menos isso. A gente chama isso de transferência. Tá, Fernanda? Sim, mas, professor, mesmo assim, se a pessoa não se sentir confortável, ela pode passar a análise toda sem usar o divã?
Pode, tranquilo. Não quer dizer que a pessoa não esteja fazendo análise porque ela não está no divã, né? Tem pessoas que fazem análises inteiras na poltrona e isso é uma psicanálise também. Mas, né, volto a dizer, se der, se o paciente suporta, se o paciente tem condições, o divã seria sempre indicado. Se o paciente não suporta, vai saber por suas múltiplas questões, a gente diz para ele que não tem problema algum, ele continua em psicanálise, em tratamento face a face. A gente diz para ele que para algumas pessoas o divã ajuda, para outras pessoas o divã não ajuda. A gente diz para o paciente que se ele se sente mais à vontade na poltrona, não tem problema, né? Trabalha dessa forma. Geralmente a gente não erra, né? Geralmente a gente sabe o paciente que dá para encaminhar para o divã e que não dá. Às vezes acontece da gente errar e não tem problema nenhum. O professor, e se chega uma Fernanda da vida lá, digamos, e um dia ela está tranquila e serena e quer deitar no divã. Aí, na próxima vez, ela chega no 220 e não quer sentar no divã. Pode também? Tranquilo, pode fazer a sessão falando, caminhando na sala. Já atendi vários pacientes que, de tão nervosos e angustiados, nem sentam na poltrona, né? Ficam caminhando no consultório e esbravejando e gritando, né? Também quer dizer que não estejamos fazendo psicanálise, né? Então, o divã ele é uma ferramenta ideal, né? Se não der para usar, vamos fazer sessão até dando a volta no quarteirão, né? E também trabalhamos desse jeito, né? O paciente que não consegue fica muito angustiado em ficar parado lá dentro daquelas 4 paredes, né? Vamos dar uma caminhada, vamos tomar um café ali no barzinho. Bem, sem problema. Sim, Clerency? Então, na verdade, eu fico me imaginando assim, essa análise assim, o paciente se deita lá no divã e ele fica contando sobre a vida dele e a gente vai, na verdade, instigando ele. Mas, num certo ponto, a gente também se cala, né? Deixa ele falar, não questiona muito, para que ele venha, retorne nas próximas sessões e que a gente sempre tenha mais a questionar. E assim a gente vai questionando, até que ele um dia se descubra, se autodescubra, isso? Mas sim, eu diria que a tua colocação está perfeita, mas fazer um retoque, né? Tá. Ele vai fazendo esse trabalho de apropriação de si próprio um pouquinho por dia, né? Não é que vai chegar um dia, não é que vai chegar um dia em que ele vai, agora eu entendi, não é isso, né? Uhum. O próprio trabalho rotineiro e diário vai permitindo que ele vá se apropriando, que ele vá ampliando a conquista simbólica, né, da sua problemática sintomática inconsciente. Então é um pouquinho por dia. Tem sessões que o paciente avança muito, tem sessões que o paciente produz muito pouco, tem sessões que a gente faz grandes avanços, tem sessões que nada acontece, né? Então é paulatinamente. Entendi. Sempre, né? Sempre com esse trabalho de produzir novas associações, de produzir novas interrogações, de encontrar novas significações, de ampliar a possibilidade de elaboração simbólica dos traumas, de ampliar a possibilidade de apropriação e elaboração simbólica das fantasias, ou ajudando também o paciente a desmanchar o seu imaginário, reduzir a inflação das suas ilusões, né? Sempre nesse sentido, de produzir efeitos na estrutura subjetiva de base, digamos assim.
procurar deixar ele mais tranquilo possível, mesmo a gente questionando ele, e vamos supor que eu faça uma pergunta que fere o ego dele, ou que ele não se sinta bem. Na maioria das vezes ele vai dizer, né? Não, eu não quero falar sobre isso. Sim, vai dizer. Então a gente pode, aos poucos, depois retomar essa pergunta que ele não fala naquele momento. Ali. Né? Até mesmo o paciente mesmo venha nos falar, né? Claro, a gente vai tateando no escuro, né? Se a gente sente que determinada questão produzir um certo efeito refratário, a gente recua um pouquinho, né? A gente chama isso de manejo da transferência, né? A gente vai manejando essa relação para o paciente não se angustiar demais e também não fazer trabalho nenhum, né? É um trabalho delicado, com muito cuidado, com muito respeito, com muito amor. Entendi. Professor, desculpa, Brenda, pode falar. Não, pergunta que depois eu pergunto. Tá, professor, eu acho que a gente pode ter um exemplo assim de como funciona realmente a análise. Claro que não é de forma técnica, não é com a sabedoria de um analista, mas um exemplo quando a gente tem uma discussão com uma pessoa e aí a gente despeja tudo que a gente quer despejar. E um tempo depois, a gente fica ali pensando no que a gente fez e no que a gente falou, e os pensamentos mudam totalmente. Então, eu acho que dá para fazer uma relação com isso, né? Sim. A ideia é que o paciente saia de uma sessão com essa sensação, né? Com a sensação de que alguma coisa mudou, né, naquele discurso, naquele pensamento, naquela impressão, né? Então, depois de uma sessão de análise, a gente sai assim, que nem depois de uma discussão, né? A gente sai com aquilo assim, pá, de repente não é bem isso que eu estava pensando, né? De repente dá para entender de outra forma, a gente sai com essa sensação, assim. E a cabeça fica trabalhando sozinha depois, né? O que acontece numa sessão segue trabalhando por dias, né? Acho que é interessante também lembrar que a gente fala disso outra hora, né? Mas o tempo da sessão de análise também é um tempo variado, né? A gente não trabalha com tempo cronológico, não trabalha com o tempo do relógio, né? A gente trabalha com o tempo variável, o tempo do discurso, o tempo das associações, o tempo do que está se produzindo naquela sessão. Mas isso a gente vai depois estudar no assunto, na aula sobre interpretação. Sim, Brenda, tu ia falar alguma coisa? Quando eu ia na terapia, que eu acredito que aquela psicóloga, eu não entendia muito. Faz muito tempo atrás eu não estudava psicologia e tudo, eu não tinha essa noção das abordagens e tal. Sim. Mas eu acredito que ela era psicanalista, eu acho, porque ela quase não falava e eu falava bastante. E sabe como que eu me sentia, tipo, porque eu fui só em 2 ou 3 sessões. Então, tu conta um pouco da tua vida, da tua história, né? Uhum. E eu passei bastante coisa assim na minha infância. E ela quase não falava. E eu saía de lá, porque tu relembrar coisas, eu acho que mexe bastante com o emocional da gente, né? E eu Mexe. saía de lá, e eu saía bem pior do que quando eu chegava, assim. Porque, que nem vocês estavam falando agora, tu acaba falando muita coisa e daí depois tu fica pensando em tudo aquilo que tu falou e eu acho que vai muito de pessoa, assim, se identificar também, porque eu saía de lá com tudo aquilo de novo na minha cabeça, todas aquelas lembranças, e eu não me sentia muito bem, assim. Mas, enfim, o que eu quero perguntar é o seguinte, com criança, como é que se dá? Eu não me lembro se tu falou alguma coisa de como funciona as sessões com criança. A gente está estudando hoje a associação livre e atenção flutuante.
Com criança, a técnica é parecida. Só que ao invés da criança fazer associação livre na fala, ela faz associação livre no brinquedo, na brincadeira. Então a gente toma o desenho, a brincadeira, o jogo da criança, como a gente toma a associação livre do adulto. Mais ou menos essa é a técnica, né? Então a gente vai escutar, a criança não vai falar como adulto, né? Ela vai chamar a gente para brincar. Ela vai desenhar, ela vai encenar um drama, ela vai brincar com os bonequinhos, e esse é o conteúdo de análise dela, essa é a associação livre dela. Nós vamos também se entregar à atenção flutuante no brinquedo, no jogo, na brincadeira. Eu imaginei que era assim mesmo. É se entregando para ela nos usar para colocar em cena, colocar em ato a sua conflitiva através das ferramentas lúdicas, né? Bonequinho, desenho, jogo, carrinho, fantasia, joguinho de celular, tudo que ela trouxer para a sessão. E os pais participam? Às vezes, algumas sessões sim, mas a maior parte não. A maior parte é só com a criança. Tá. Era só essa a minha Obrigado pela dúvida. pergunta. Vocês veem que as perguntas vão abrindo a novas associações. E o Matheus? Me chamou, duas questões me chamaram a atenção nesse texto, professor. Que quando tu comentou ali da atenção flutuante e com relação à ordem do discurso do paciente, né? Que, no caso, tudo o que é falado não é aleatório, né? Porque se a gente for pensar assim, por exemplo, tentar fazer alguma lógica com isso, a gente sabe que a gente não consegue criar significados do nada na cabeça, né? Se ele apresentou alguma questão, se ele falou algo, então algo aconteceu antes para ele ter trazido aquela fala ou aquele, mesmo que às vezes pareça fora de contexto, né? Mas Isso. acho que está circulando mais assim no cotidiano dele, no dia a dia, que vai acumulando para ele apresentar aquela fala naquele determinado momento na sessão, né? Na verdade, né, Matheus, a questão se tomada de um ponto de vista bem radical e a gente pegar os livros do Freud sobre os xistes, sobre os sonhos e sobre a psicopatologia na vida, Isso, na vida cotidiana. eu me lembrei bem dos xistes. Né? Né? O que o Freud vai mostrar para nós? Que é impossível, olha que isso é muito interessante, ele prova isso nos livros dele, né? Que é impossível a gente falar algo sem com que aquilo não esteja, de alguma maneira, enlaçado ao nosso inconsciente. É isso que ele prova, né? Se eu digo assim, Matheus, fala um número. Aí o Freud prova para nós que o número que tu falar, né, ele, de alguma maneira, está vinculado a alguma questão tua inconsciente. Qualquer número. Na medida em que tu vai seguindo as associações e tu vai encontrar, né, uma cadeia, uma rede, uma teia de nós, de laços significativos com aquela palavra. Então, isso é fantástico, né, na medida em que a gente não tem liberdade nenhuma em relação às coisas que a gente fala, né? Elas são determinadas a priori pelo sistema inconsciente de linguagem que a gente habita. Como se fosse um pseudo livre-arbítrio. É um pseudo. É um pseudo. Outra coisa que me chamou a atenção ali foi na questão do divã, né? Que eu sempre ficava imaginando como que, assim, na execução da técnica, como que o analista ia conseguir se manter sempre na imparcialidade, né? Sem dar nenhum tipo de estímulo, assim,
o paciente, porque ele, no caso, que nem tu comentou antes, qualquer estímulo que seja positivo ou negativo ali na questão da fala do paciente pode corromper, né, o processo analítico, né, pode deformar ele. E acho que o Divan vem bem para auxiliar nisso aí, né, porque daí tu tira do campo de visão, né. Aí fica muito mais fácil, né, tu ficar nesse campo da imparcialidade e se concentrar só no discurso, né? A gente, na verdade, não consegue ocupar esse lugar de imparcialidade 100%, né? Sim, sim. Isso é impossível, né? Mas são ferramentas que ajudam, né, Matheus? Sim, quanto mais perto do zero, melhor, né? Quanto mais a gente conseguir estar ali enquanto objeto da pulsão e não enquanto sujeito dividido, melhor. Sim. Achei bem interessante essa parte. E a Joyce quer fazer algum comentário? Sobre o Divan também, tem uma frase aqui no texto que tu postou que diz: é preciso se desligar do olhar do espelho para poder se relacionar melhor às próprias palavras e pensamentos. Eu acho que o Divan traz bem isso, né? Porque, que nem tu comentou, às vezes uma característica que a gente faz no nosso rosto vai inibir, né, esse paciente de falar e falar tudo o que pensa e botar o que tem para fora, né? E às vezes pode ser que ele saia pior, né? Porque ele queria contar aquilo, né, para alguém e aonde ele acha que ele poderia falar, ele vê que ele não pode. Então, às vezes pode ser que piore, né? Que ele saia mais frustrado. Isso aí. Bem, obrigado pelas contribuições de vocês. Agora nós vamos para o nosso exercício síncrono. O exercício síncrono versaria sobre a psicose. Vocês leram algum texto e viram algum vídeo? Sim, Clenici? Professor, eu achei muito complicado esse texto. Tá, peraí que eu vou parar a gravação, porque agora a gente não precisa mais registrar a aula, só um pouquinho. O que tu achou complicado, Clenici? Desliguei o microfone. Eu achei ele difícil